desejo a você. Olá, boa noite a todos e a todas. Começando um pouquinho antes, abrindo aqui essa live, que eu chamei de live, mas agora já estou achando que vai ser uma aula, mas uma aula bem interessante, bem interativa. Marquei às 19 horas, vou esperar com certeza até umas 19h05 para poder começar a falar, mas já vou cumprimentando quem entrar aqui para a gente já ir aquecendo, entrando no assunto. Estou bem animada, acredito que vai ser maravilhoso compartilhar com vocês. Oi Vera, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vinda. Vou tentar ir falando com todo mundo que for entrando, pelo menos nesse começo. Vou tentar ir falando com vocês. Depois, de repente, eu vou começar a falar, e aí não vou conseguir acompanhar para cumprimentar todo mundo. Mas vou ir tentando falar com todo mundo que for entrando depois e vou lendo também as perguntas que vocês forem deixando, tá bom? O bate-papo hoje vai ser sobre adolescência, sobre família, sobre convivência, sobre essa fase tão complexa para todos nós, porque é uma fase de transição, né? E todo mundo já passou ou vai passar pela adolescência. Então, é importante a gente olhar para isso com muita leveza, com muita tranquilidade, porque assim como todas as fases passam, né? E eu estava conversando até ainda há pouco com meu marido que eu não gostaria de ser adolescente nesse momento que o nosso país está passando. Então, a gente precisa olhar para esses adolescentes com um certo cuidado e com muito carinho, né? Porque é uma fase mundial bem complicada e também é uma fase individual para eles muito complexa. Passando rapidinho, Vera, que pena, mas depois você vai ver aqui, eu vou tentar deixar essa live disponível. No Facebook às vezes é mais fácil, né? A gente consegue deixar aí mais fácil para que as pessoas tenham acesso, mas é sempre um prazer ter você aqui, tá bom? Seus comentários, suas participações, suas interações são sempre muito positivas. Mas está fazendo o curso, então se compromete lá com o seu curso, tá? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter uma troca muito legal, porque eu estou muito disposta, estou muito aberta a receber os comentários, as interações de vocês e a falar sobre a adolescência, sobre relações familiares. Acho que a gente precisa tirar um pouco essa máscara, né, que as pessoas colocam nos adolescentes, de que tudo é um problema, tudo é difícil. Bem, deixa eu mexer aqui no meu telefone, que eu tô com o meu som ativado, e aí com o meu som ativado vai ficar fazendo barulhinho aqui a vida inteira, e vocês não são obrigados, né? Nós não somos obrigadas a ser interrompidas. Oi, Patrícia, querida, boa noite, seja muito bem-vinda. Se vocês puderem, vai me ajudar muito compartilhar esse vídeo, abrir uma sala de vídeo aí no perfil de vocês, para que outras pessoas também tenham acesso a esse bate-papo, né, a essa live. E quem puder também curtir, escrever os comentários, para que a gente consiga ter um maior número de interação. Eu sei também que a gente está aí concorrendo com outras lives, com outros cursos, e por isso eu resolvi fazer aqui no Facebook, para que as pessoas tenham disponibilidade de acesso depois, porque eu fiz uma live no Instagram na semana passada e essa live não ficou disponível e eu não consegui gravar, então foi bem complicado, né? Vou esperar aí, ainda acredito que estejamos chegando aí próximo das 19 horas. Vou esperar um pouquinho para que outras pessoas comecem a entrar. Hoje eu vou indicar 2 livros para vocês, que são os livros que eu dei uma lida
e vou falar trechos desses livros. Então, sempre que eu falo trecho de alguma coisa que está publicada, eu ponho para vocês aqui de onde eu tirei, qual foi a fonte. E eu acho importante porque a leitura, ela dá um enriquecimento muito maior. E é muito legal a gente falar com base, né? Às vezes a gente está falando e as pessoas estão achando que é tudo da cabeça dela. Não, não, não. Muitas coisas que eu falo são sim de vivências minhas, de experiências pessoais e profissionais, mas algumas coisas eu faço questão de trazer aqui de onde eu tirei, qual foi a leitura, tá bom? Então, ó, esse livro aqui é um dos que eu tô lendo, é um livro recente, é de 2018. O nome dele é As Interfaces do Ser Adolescente. É um livro que hoje em dia estão fazendo muito, né, publicando, são vários coautores desse livro. E uma das coautoras daqui é uma pessoa, uma psicóloga, uma profissional que eu admiro muito, que é a Samira Oliveira. E ela escreveu 2 ou 3 capítulos desse livro. Então, um desses capítulos que eu vou ler, um dos trechos que eu vou ler é de um dos capítulos que ela escreveu, tá? E o outro livro é um livro bem antigo, A Adolescência Normal. É um livro de 1992. Essa edição que eu tô lendo é a 10ª edição e é de 1992. Então, assim, peguei um livro bem antigo e um livro bem atual para trazer mesmo como base disso que a gente vai conversar hoje e falar sobre a adolescência, sobre a tal adolescência que as pessoas acham que conhecem. Algumas falam com propriedade, mas elas se baseiam na vivência delas. E a nossa vivência é a nossa vivência, né? Não quer dizer que a nossa vivência seja igual para todas as pessoas, que todas as pessoas vão sentir as mesmas coisas. O que com certeza, o que é específico da adolescência é a transição, é a mudança, né? E aí todos nós que passamos pela adolescência sabemos exatamente o que isso impactou nas nossas vidas, como foi diferente pra gente de alguma esfera passar por esse período. Oi Vera, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vinda. Então, oi Luana, tudo bom? Chegou? E aí, como é que você tá? Então, é importante a gente entender que para cada um de nós a adolescência foi de um jeito, que não tem um modelo padrão fixo de adolescência e que muitas pessoas que são adultas, maiores de idade, né, a maioridade aí civil, que são os 18 anos, ainda estão vivendo na adolescência. Porque a adolescência, para algumas pessoas, deixou de ser uma fase de transição, se tornou um estado de espírito, né? Para algumas pessoas de maneira positiva, para algumas pessoas de maneira negativa. E aí também é de cada um. A gente não tem como ficar numa posição de julgamento, né? Oi, Adriana, querida, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vinda. Prazer ter você aqui comigo. Então, vamos começar? Que horas são? Então, já estamos aí no nosso horário, né? Vamos começar a falar sobre a adolescência. Vamos entender primeiro, eu tô com uma lâmpada aqui que tá acendendo e ela apaga de vez em quando, mas enfim, vamos lá. Vamos entender primeiro como que é essa adolescência de hoje, né? E aí a gente precisa falar sobre uma definição. Eu busquei uma definição no Google para ficar assim bem geralzão, para não ser algo específico da psicologia, né? Porque no Google tá lá, todo mundo que busca vai encontrar a mesma resposta. E a definição do Google é: o que é adolescência? É a fase do desenvolvimento humano caracterizada pela passagem ou transição da infância para a juventude, e ela começa após a puberdade. E aí, né, para algumas pessoas de repente fica meio que em dúvida o que é a puberdade. De novo, busquei no Google, tá? A puberdade é o período onde ocorre o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, mais a aceleração do crescimento, levando às funções reprodutivas. Então, para muitas pessoas, a puberdade vai acontecer em idades diferentes, principalmente para meninos e para meninas. Normalmente, nas meninas, a puberdade começa com a menstruação.
é muito correlato. Normalmente começa a menstruação e logo depois começam os sintomas, né, físicos da puberdade. Para algumas meninas, os sintomas começam antes. E aí, depois de um tempinho, a menina menstrua. Então, a menina ela tem essa fase bem marcada pela menstruação. Então, para as meninas, às vezes é mais fácil a gente identificar quando começou a puberdade do que para os meninos. Nos meninos, a gente consegue ver o crescimento espichado, né? Que às vezes o menino tá com 10, 11, daqui a pouco, 12, 13, tá imenso. A gente mede de um ano para o outro, tem uma diferença de crescimento imensa. E aí muda tamanho do pé, muda o tom de voz, o menino começa a ficar meio atrapalhado para andar, começa a tropeçar nele mesmo pela casa, né? Então tem muitas mudanças no corpo, no comportamento, na personalidade, na postura, e essas mudanças às vezes acontecem assim, de uma semana para outra, de um mês para o outro, de um ano para o outro. E essas mudanças elas são assustadoras tanto para os pais quanto para os adolescentes, porque eles ainda estão atravessando essa fase. E aí, como a gente não está acostumado a nenhum tipo de mudança brusca, e para o adolescente parece que está demorando anos para passar, cada um vai acompanhar essa mudança de uma forma, né? Então, assim, a gente precisa entender que assim como todas as fases da vida, a adolescência passa. Ou melhor, nós passamos por ela. Todos nós passamos pela adolescência. Não é algo que a gente possa controlar. É um processo biológico, fisiológico, psicológico. E todo mundo, de alguma maneira, é influenciado. Então, por isso é importante a gente trazer a questão da família, para a gente entender que o adolescente ele vive numa família. O primeiro contato social que ele tem é o contato familiar. Eu trabalho com adolescentes diretamente há mais de 6 anos e diariamente lido com adolescentes e famílias, com atendimentos a adolescentes e famílias. E eu posso dizer para vocês que todas as famílias são iguais e ao mesmo tempo todas as famílias são completamente diferentes. Como assim, Grazi enlouqueceu? Agora a Grazi enlouqueceu de vez. Como que ela fala que o negócio é igual e é diferente ao mesmo tempo? Então, todas as famílias são iguais em que sentido? Na Constituição, pai, mãe, filho, né? Só existe o filho porque existiu um pai e uma mãe. E eu tô falando de uma maneira biológica bem fria. Pai, mãe e filho. Para o filho existir, pai e mãe tiveram que existir também. Então, nessa relação, pai, mãe e filho, todas as famílias começam dessa forma, com pai, mãe e filho. E aí entram as características individuais de cada uma, né? A gente não vai se aprofundar nisso, mas eu vou falar para vocês uma frase que eu ouvi hoje e que mexeu bastante comigo e eu achei interessante trazer ela aqui para essa live. A gente não nasceu de uma parede e a gente não veio da cegonha. Então, falar sobre isso é muito importante, tanto para a família quanto para o adolescente. É entender que eu estar aqui é uma representação, eu sou uma representação da minha família. Eu tô aqui porque alguém antes de mim existiu. É entender que tem um processo de família, que nós somos parte e fruto dessa família e nós estamos diretamente dentro desse processo. A gente não tem como fugir. As pessoas já existiam antes da gente, ok? Então, vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Deixa eu falar com quem eu não falei. Olá, boa noite, Ana, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Vou falar de novo, quem puder compartilhar esse vídeo no seu perfil, dá muito coraçãozinho aí de amei, de curtir, pra gente conseguir atingir mais pessoas, tá bom? Dependendo do que for falado, do que for tratado aqui, eu vou deixar essa live disponível durante um bom tempo ou durante um tempo curto, tá bom? E aí falamos um pouquinho, né, sobre a definição da adolescência e quais são as palavras que são mais específicas sobre a adolescência. Fase, transição, passagem e mudança. Então, todas essas palavras estão diretamente e indiretamente ligadas à adolescência. A adolescência é uma fase, assim como toda outra fase, ela passa e a gente passa por ela. Todos nós já fomos
ou somos adolescentes. Não sei ainda qual é o público que está me assistindo, mas se você tem entre 13 e 18 anos, biologicamente você é adolescente, tá? E aí, dentro de uma concepção civil, você é adolescente, tá bom? Então, se você já passou dos 18, aí você já não é mais adolescente. Eu estou falando de uma visão biológica e de uma visão social, tá? E aí, se a gente entrar na visão psicológica, emocional, são outros 500 e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, é uma fase de transição. A criança está deixando de ser criança, passando a ser jovem. E aí, as cobranças que ela tem também são as cobranças que a família tem em relação a ela. A sociedade começa a cobrar, os professores começam a cobrar, a família começa a cobrar, namorado, amigo, todo mundo começa a cobrar algumas coisas desse adolescente. Em alguns momentos, ele é cobrado por ser muito criança para isso, ou por já ser grande demais para aquilo. É aquela fase que precisa de um equilíbrio, né? Porque às vezes a gente cobra que ele ainda não é adulto, que ele não pode fazer. E às vezes você cobra que ele já não é mais criança, que ele deve fazer. Então ainda fica aí nessa balancinha de não saber ao certo como equilibrar. Então você imagina tudo isso na cabeça deste adolescente. Quem já passou pela adolescência sabe exatamente como é, porque conosco também foi assim, né? Então não dá pra gente esquecer os conflitos que nós passamos por essa fase de transição. É uma passagem e todas as mudanças que acompanham os adolescentes, elas vão se fazer presente em todas as pessoas, porque isso é natural, é normal, biologicamente normal, tá bom? Eu vou ler aqui um trechinho desse livro, vou botar meu óculos. Vou ler aqui um trechinho do livro, Adolescência Normal, para quem não tinha acompanhado ainda, tá? Adolescência Normal. Capítulo 1, Adolescente e a Liberdade. Entrar no mundo dos adultos desejado e temido significa para o adolescente a perda definitiva de sua condição de criança. As mudanças psicológicas que se produzem nesse período e que são a correlação de mudanças corporais levam a uma nova relação com os pais e com o mundo. Isso só é possível quando se elabora, lenta e dolorosamente, o luto pelo corpo de criança, pela identidade infantil e pela relação com os pais da infância. Por quê? Os pais também sofrem nesse período, né? Os pais estão aí de frente para um jovem que ainda não é um adulto, que não é mais criança e que começa a contestar algumas coisas dos pais. Ele começa a ser desafiador, ele começa a ser ousado, alguns começam a ser rebeldes e nessa fase os pais às vezes não suportam essa mudança dos filhos, né? Deixa eu falar um pouquinho com vocês que entraram e eu não falei. Maiara, querida, boa noite. Renata, Robson, Kátia, Maria Márcia, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui falando sobre essa diferença também para os pais de quando os filhos entram na adolescência. Tem uma palavra aqui que muitos pais de repente não vão entender, que é o luto da infância. O que é o luto da infância? Quando ele olha para o corpo dele, ele percebe que o corpo dele está mudando e ele não sabe o que fazer com aquele corpo que tá vindo, né? Com os pelos, com a mudança. Os meninos, né, começam a ficar aqui com a garganta mais alteradinha, começam a ter mais pelos no corpo. As meninas também começam a ter mais hormônios, então muita coisa no corpo das meninas muda. Começa a ter um desenho diferente no corpo. As meninas passam pela menstruação, coisa que os meninos não passam, né? Nos meninos eles têm umas outras modificações corporais. Então, o que a gente está dizendo aqui? Que essa fase é extremamente confusa para todo mundo. Todo mundo vai ficar confuso nesse momento. Todo mundo vai ter um tilt. Todo mundo na família vai ter algum tipo de modificação por causa da adolescência. E aí, no corpo, tem a mudança biológica e fisiológica, que é o corpo por dentro e o corpo por fora. Na identidade. Por que essa mudança de identidade? Porque é uma construção.
de identidade. Ele precisa construir um posicionamento perante o mundo, perante os pais, perante os colegas da escola, perante os vizinhos, perante todo mundo que está ali em volta dele. Então, que identidade é essa? Como ele constrói essa identidade? Tudo isso acontece muito rápido, tudo junto ao mesmo tempo, né? Então, essa mudança de identidade entra a criação da personalidade, entra a vida social, que essa criança passa a ter uma vivência extra casa e extra escola, né? Porque são as duas instituições sociais que as crianças estão habituadas, é a família e a escola. Na adolescência, isso expande. Então, ele também precisa criar uma identidade para lidar com esses ambientes que ele vai circular. E em relação à autoimagem, então como ele vai se ver, como ela vai se ver perante o mundo de acordo com o que ela vê no espelho, né? E as emoções. Então, as emoções. Tem aí o luto dos pais. O que é esse luto dos pais? É entender que aquele pai que era, ai que bonitinho, ai meu filhinho, meu bebê, vai começar a te tratar de maneira diferente. Vai começar a cobrar de você posicionamentos, atitudes e comportamentos diferentes. Então, esse pai começa a ser visto pelo adolescente como um pai que ele não está acostumado, então de repente ele não vai gostar muito, né? E aí ele vai fazer esse luto do pai de quando ele era um bebê, quando ele era uma criança. Esse pai já não existe mais. E esse luto também está dos pais para os filhos, porque muitos filhos ainda têm o pai tratando como se fosse um bebê, né? A gente vê aí muitas pessoas na fase adulta que ainda são tratadas pelos pais como se fosse um bebê. Ah, mas ele vai ser para sempre o meu bebê. Ah, mas ela vai ser para sempre a minha bebê. Não, não vai. Vamos encarar a realidade. As crianças têm uma fase para ser criança, os adultos têm uma idade. A partir daquela idade, eles são adultos. Então, não dá para considerar o filho como um eterno bebezinho, como um eterno, né, uma eterna filhinha que deita no colinho do papai. Não é assim. As coisas vão mudando, né? E luto dos pais, luto da infância e da inocência da infância. Por quê? Automaticamente os pensamentos começam a mudar. O corpo muda, a mudança acontece de dentro para fora e também de fora para dentro. Se você está vendo um corpo diferente, como que você vai agir como uma criancinha, né? A sociedade começa a te cobrar uma postura mais madura, uma postura mais adulta, e você ainda não está preparado aqui, nem aqui, para entender o que isso está mudando em você, como que isso tudo está te atingindo, ok? Agora eu queria perguntar para vocês, quem aí está com o filho adolescente, está tendo conflito, quem aí é adolescente ainda e está em conflito nesse momento, como que está a convivência com os adolescentes nesse período específico, que é um período bem difícil. A gente já falou um pouquinho sobre as mudanças naturais da adolescência, que todos nós passamos, e às vezes quando a gente tem um adolescente em casa, desperta lá dentro de nós a nossa adolescência, como que foi, as nossas dores da adolescência que a gente não curou, os nossos conflitos que às vezes estão ali batendo de frente com o conflito daquele filho, com o conflito daquele sobrinho. Então, como que tá para vocês essa passagem aí? Como é que vocês estão vivendo esse momento? E se em algum momento trouxe para vocês um pouquinho de recordação da adolescência de vocês? Vou esperar um pouquinho, porque eu sei que tem um tempinho aí para vocês me ouvirem, enquanto isso eu bebo uma água. Deixa eu ver. Todo mundo que tá aqui, acho que eu já cumprimentei. Precisamos encarar a realidade, por mais difícil que seja. Sim, precisamos encarar a realidade, porque isso é amadurecimento, tanto dos pais quanto dos filhos, né? Eu tenho uma filha adolescente, minha filha tem 15 anos, tenho um filho adolescente que tem 13 anos. Então, a gente precisa olhar para eles e entender que a gente está criando seres humanos. A gente não está mais criando criança. Quando a gente põe um filho no mundo, a gente tem um bebê que se torna uma criança, que se torna uma criancinha um pouquinho maior, que se torna, né,
aí 6, 7, 8 anos, e depois 9, 10, 11, 12 anos já é pré-adolescente. 11, 12 já é pré-adolescente. E aí já começam as mudanças. E é entender que a gente não está criando um bebê, a gente está criando um ser humano. E esses seres humanos vão mudar gerações. Então a gente precisa entender que nós também fomos crianças, adolescentes, nossos pais também passaram por isso. E é assim, é evolução natural. Não dá pra gente frear o que está acontecendo e nem fazer um luto eterno de eu quero meu filho pequenininho para sempre. Não é assim que as coisas acontecem, né? Meu filho tem 13 anos, haja paciência. Pois é, haja paciência, haja respirar fundo, haja olhar para ele e compreender que em algum momento da vida dele, ele vai sim responder a você, ele vai sim contestar o que você está falando, porque isso faz parte da criação da identidade dele. Ele precisa sim ir contra alguma coisa que você está dizendo, até para ele entender como ele se posiciona. Ele aprende a se posicionar dentro de casa para ele se posicionar na rua. Se dentro de casa ele é sempre calado, sempre tolhido, ele é sempre tem uma dificuldade em relação a ele, então fora de casa vai ser assim também. Ele vai se sentir tolhido, ele vai ficar tímido, vai ser envergonhado, ele vai achar que não pode falar porque em algum momento ele vai ser cortado. Então, o que a gente ensina para eles na família é o que eles vão reproduzir na sociedade. Então, o olhar, a escuta, a compreensão é o que vai mover adultos, jovens, adolescentes mais saudáveis e mais propensos a uma conversa, a saber se posicionar, a saber ouvir primeiro e falar depois, a saber perceber o que está acontecendo no entorno, né? Isso é muito importante para todos nós e é um aprendizado também para todos nós. Renata, querida, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tenho 2 adolescentes, essa passagem está diferente, um pouco confusa. Pois é, a gente se confunde mesmo, sabe por quê? Porque cada um é um. Não existe fórmula mágica, não existe olhar para o filho e pensar, nossa, mas na minha idade, mas na minha adolescência foi a sua. De repente foi diferente para você e para sua irmã, para você e para o seu irmão, que viveram dentro da mesma casa e cada um atravessou a adolescência de uma forma. E imagine para um filho seu que está agora 10, 20, 30 anos depois vivendo a adolescência dele, né? Eu vejo isso aqui dentro da minha casa. Eu tive uma adolescência totalmente diferente da minha filha. Eu fui ter celular com 20 e poucos anos. A minha filha tem celular desde os 12, 13. E o que a gente vai fazer? Eu vou proibir ela de ter celular porque na minha adolescência eu não tive? Não faz sentido. A gente tem que acompanhar a tecnologia, a gente tem que acompanhar o progresso, mas os valores de dentro de casa precisam ser preservados e, além de preservados, precisam ser transmitidos. Quais os valores que você está transmitindo para o seu filho? Qual valor você recebeu dos seus pais e você está transmitindo para os seus filhos? Ao invés de pensar no que a sociedade está vendo, no que a sociedade está mostrando, pensa no que você, enquanto pai, enquanto mãe, está transferindo para ele. De tudo que você recebeu, a gente, enquanto pessoa madura, né? A gente faz um filtro, vê o que presta e o que não presta, vê realmente o que é valor e aquilo que é valor a gente transfere. E isso independe de tecnologia, independe se ele tem muitos ou poucos amigos, se ele vai muito para a sociedade ou não. Isso tem a ver com o que você tem para dar, o que você tem para transmitir, tá bom? Deixa eu ver aqui as perguntas. Tenho medo dessa fase chegar. Não tenha medo, porque vai chegar. É como eu digo, às vezes a pessoa tem medo da velhice. Eu tenho medo da velhice. Ou você vai passar pela velhice ou você vai morrer antes. Eu tenho medo de engravidar. Ou você vai engravidar para ter um filho, ou você vai adotar, ou você não vai passar pela maternidade. Não tem como evitar. Eu tenho medo dessa fase chegar. Chegou para você? Você foi adolescente. E por que não vai chegar para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto? Vai chegar e vai passar, como tudo que é natural nessa vida. Não tem como ser diferente, tá bom?
Oi, Cleide, tudo bom? Jacira, seja muito bem-vinda. Saudade, Cleide, verdade. Estamos separadas, mas vamos continuar juntas aqui pela rede social. Mas eu converso bastante com ele e ele já sabe que não é mais criança. Ele é muito fechado, porém eu dou toda a liberdade para ele conversar comigo. Os meninos são muito mais fechados do que as meninas. Tá bom? Esse momento da adolescência para os meninos é muito difícil. A gente tem aí uma sociedade extremamente machista. A gente tem aí uma competição entre os homens que só não é maior do que a competição entre as mulheres. Mas os homens às vezes contam vantagens que não existem. Então fica uma cobrança social muito grande no menino para saber se o menino tem namoradinha, para saber o que ele vai ser quando for adulto, para saber se ele sabe jogar futebol, se ele sabe beijar na boca, se ele já transou, se ele já se masturba. São muitas cobranças para os meninos. E às vezes são cobranças que ele mesmo tem e cobranças que a sociedade impõe. Então realmente é um período bem complexo. Mas dá liberdade e observa, acompanha. Não é só dar liberdade. Ele tem toda a liberdade do mundo. Não, acompanha, fica ali. Porque em algum momento você vai perceber uma mudançazinha de comportamento dele ou dela e aí você vai estar junto, né? Porque às vezes a gente delega uma responsabilidade para eles que eles ainda não sabem como lidar. Então a liberdade ela também tem que ser acompanhada, também tem que ser supervisionada, não vigiada, né? São duas coisas diferentes. Não é para vigiar, mas é para supervisionar e cumprir a sua função de pai e de mãe, que é estar ali próximo do seu filho, tá bom? Quando ele precisar, se você der essa liberdade, se você supervisionar, você vai perceber quando ele ou ela está precisando de você e você vai estar ali para ser um apoio, tá bom? Em relação a outra